Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu vou contar um pouco sobre o meu curso, como ele funciona, as cadeiras que eu tenho durante esse ciclo básico, porque a cada ciclo vai mudando. Então a gente tem o ciclo básico, que é o que eu tô, que vai do primeiro ao quarto semestre. Tem o ciclo clínico, que vai do quinto ao oitavo. E tem o internato, que é os outros últimos 2 anos da faculdade. Então, eu vou ficar mais pra cá assim... Vou ficar mais pra cá assim, porque que eu vou tentar colocar algumas fotos do dia a dia que eu tenho na faculdade, que eu tinha, né, antes da pandemia. Mas vamos lá. Eu tenho 4 estratégias. Eu tenho o GT, o LMF, LH e AIS. Sim, são muitas siglas, mas eu vou explicar cada uma, calma. E além disso, a gente tem as conferências. Eu vou explicar tudinho. O estilo que a gente tem na nossa faculdade é o estilo PBL, que é um aprendizado baseado em problemas. Então a gente vai receber casos e vai receber alguns problemas pra gente solucionar e pra gente investigar e estudar sobre isso. Então a gente não tem muitas aulas positivas, é mais um conhecimento ativo. A gente busca o conhecimento, entende? O professor, ele é mais um mediador, mais alguém pra nos dar um norte. Então vamos começar pelas conferências, que é o mais simples. As conferências, elas são basicamente as aulas expositivas que a gente tem. São aulas positivas das várias estratégias. Então tem conferência de GT, tem conferência de LH, sabe? Então vamos pro que eu mais comento aqui, que é o GT. E o GT significa grupo tutorial. Eu até já expliquei um pouco sobre ele nesse vídeo aqui. Eu vou deixar linkado, certo? Nos cards. E o GT é o grupo tutorial, que é formado por 10 alunos e um tutor. Na nossa turma tem 100 alunos. Então a gente vai ter 10 GTs. E a gente se reúne 2 vezes na semana. Nesse semestre tá sendo dia de terça e sexta. E a gente já acabou os GTs desse semestre, a gente já fez a prova, inclusive. Mas a gente geralmente tem 8 GTs. E todo dia, por exemplo, toda terça-feira, a gente fecha o GT de sexta e abre um GT novo. E aí na sexta a gente fecha o GT de terça e abre um novo. Então a gente fica sempre nesse ciclo de trazer o conteúdo que a gente aprendeu e abrir um novo caso. Então, o que acontece? A gente recebe um caso clínico, a gente lê o caso e tal, a gente vai começar a debater, a gente faz uma chuva de ideias e a gente vai ter um relator e um coordenador. O relator, ele vai anotar tudo da nossa chuva de ideias, vai anotar o mapa mental, vai anotar os objetivos que a gente vai construir. Então, ele vai estar encarregado de anotar tudo que acontece nessa reunião de GT. E o coordenador vai ser aquela pessoa que vai dizer como vai ser o fluxo do GT, quem vai falar em qual hora, entende? Ele é meio que... ele vai coordenar, literalmente é isso que ele faz. E tem as outras pessoas, né? Os outros 9 alunos vão ficar, tipo, debatendo e tal, normalmente sem nenhum cargo específico. Quando a gente pega esse caso e a gente tem essa chuva de ideias, a gente vai começar a meio que esmiuçar o que tá acontecendo, né? O que a gente tá debatendo, e a gente vai fazer objetivos de aprendizagem. Por esses objetivos, a gente vai estudar em casa. A gente faz um objetivo geral e a gente vai fazendo objetivos específicos. Então, isso é muito bom pra gente já treinar pra quando a gente tem que fazer algum trabalho, ou então algum artigo, algo assim. Por módulo, a gente tem 8 GTs e no final de cada módulo, a gente vai fazer um TC, que é um teste cognitivo. O TC, ele faz parte de várias estratégias. A gente tem TC de GT, de AIS e de LH. O nosso curso, ele não é dividido em cadeiras, ele é dividido em módulos. Então, por exemplo, a gente tem os módulos longitudinais, que são AIS e LH. Vai ser um grande conteúdo durante o semestre todo. E a gente tem os módulos que são... eu não lembro o nome, mas a gente tem, tipo... eles são seccionados, a gente vai ter 3 módulos no semestre. Então, por exemplo... em GT, esse semestre a gente teve obstetrícia e pediatria, a gente teve psicanálise e a gente teve o último agora que foi geriatria. Então a gente tem 3 módulos em um semestre. O LMF é o laboratório morfofuncional, que é onde a gente vai ter anatomia até o 5º semestre ou até o 4º. A gente vai ter radiologia, que se eu não me engano é até o S8. A gente tem histologia, que é os 2 primeiros semestres, e patologia, que é a partir do 3º. E a nossa prova de LMF, ela também acontece a cada módulo, então a gente vai ter uma prova em estações, que como é?
A gente tem várias bancadas, cada uma com uma questão diferente. Então, por exemplo, numa bancada a gente vai ter, sei lá, um coração com um alfinete apontando uma parte tal. Na outra a gente vai ter um rim com um alfinete apontando uma parte tal. Aí na outra a gente vai ter uma lâmina pedindo pra gente dizer tais achados, ou então uma radiografia dizendo pra gente interpretar o exame, entende? A gente vai ter várias estações e fica uma pessoa só por estação. Então os professores, eles marcam um tempo, cada um escolhe uma estação, o professor marca um tempo. Você faz a questão e você, quando acabar o tempo, você tem que ir pra outra estação. Você não pode ficar lá, ou então não pode voltar, essas coisas assim. Tipo, você vai passando mesmo e não conseguiu fazer, se vira. Então, pra ter uma estação vazia, pra você conseguir pensar e tal. É basicamente isso, o LMF. É uma estratégia muito legal, tipo, eu acho muito interessante, principalmente a parte de anatomia. Desde o começo eu gosto bastante. A gente também tem o LH, que é o Laboratório de Habilidades. Ele é a estratégia que a gente vai aprender algumas técnicas e alguns exames. Então, nele a gente vai aprender a ferir pressão, vai aprender a fazer um exame físico, exame pulmonar. Então, a gente aprende essa parte mais de exame mesmo, sabe? Principalmente exame físico. A gente aprende todos os exames físicos. E a gente aprende a anamnese, que é como a gente vai falar com o paciente e tal. E é basicamente isso, tipo, algumas técnicas e exame físico. E a gente tem os OSCEs. O OSCE eu não sei o que é que significa, mas ele é uma provinha, sabe? Ele é uma avaliação que você vai entrar num consultóriozinho lá que tem, e aí vai vir um paciente ator, e você vai fazer o exame, ou então a anamnese, ou então a técnica. Aí tem um espelho falso, e o professor ele fica atrás do espelho. E a sala tem microfone também, então o professor escuta tudo. E além desses OSCEs, né, que são uma forma de avaliação do LH, a gente também tem um TC de LH. E por último, a gente tem o AIS, que é Ações Integradas em Saúde. Então, assim, ele é a parte mais humanas, mais, tipo, entender o impacto que tais ações têm na sociedade. Eu não sei explicar o AIS, de verdade. A gente vê tanta coisa diferente. A gente vê, é uma parte mais humanas mesmo, mais, tipo, sociologia, geografia e tal. A gente vai ver taxa de mortalidade, a gente vai ver basicamente essas coisas, sabe? Eu realmente não sei explicar direito, eu só participo. Do primeiro e no segundo semestre a gente fazia visita domiciliar, então a gente ia na casa das pessoas, né, da comunidade, e a gente meio que fazia uma análise daquela família e daquele ambiente, entende? Tipo, a gente analisava aquelas pessoas e no final a gente fazia um trabalho. E esse semestre tava muito incrível. A gente já ia no posto antes, mas a gente ia no posto só, tipo, era só meio que o nosso ponto de encontro, sabe? Ou então a gente fazia uma sala de espera, algo assim. Mas nesse semestre a gente tava atendendo de verdade, sabe? Então, tipo, nosso primeiro módulo foi obstetrícia e a gente atendia mulheres grávidas, e a gente fazia os exames, a gente fazia as manobras, tipo, pra gente ver onde está o fundo do útero, onde está o coração do bebê. Então, tipo, foi muito incrível, foi muito emocionante. E é incrível como isso ajudou a fixar as coisas na minha cabeça e na de muitos dos meus amigos. Porque a gente fazendo as coisas, a gente colocando aquilo em prática mesmo, a gente lembrava muito depois, sabe? Até hoje eu lembro de algumas manobras só porque eu realizava, entende? E teve uma vez que encontrei o coração do bebê, tipo, muito rápido. Ai, assim, foi incrível, incrível de verdade. E aí na parte que a gente ia pra atender criança e tal, que é a parte de puericultura, né? Quando as crianças são recém-nascidas, começou a pandemia, então a gente não teve como atender criança. E a gente também não foi pro La Torre de Melo, que ia ser agora no fim do semestre, né? Que o La Torre de Melo, ele é uma instituição de idosos aqui de Fortaleza. Infelizmente, por causa da pandemia também, a gente não teve como fazer as nossas ações no La Torre de Melo. Mas parece que futuramente, né, nos outros semestres, a gente vai conseguir repor tanto a parte dos idosos quanto a parte das crianças. Então, eu espero muito, porque foi incrível mesmo. Pra mim, o AIS estava sendo a melhor estratégia. Porque, justamente por causa disso, sabe? Que a gente tava ali, a gente fazia a consulta. Gente, no terceiro semestre, a gente fazia a consulta. A professora, ela ficava lá auxiliando, então a gente se dividia em 2 salas, sabe?
Então, o nosso grupo era de 6 pessoas, se eu não me engano. 6 ficavam numa sala e 6 ficavam na outra. E elas tinham uma interseção entre elas, sabe? Tipo, uma portinha que você podia ir pra qualquer uma das salas. Então, a professora, ela ficava lá e ela ficava aqui, entende? Então, ela auxiliava a gente. Depois, se ela tivesse com outro grupo, ela voltava e ela analisava tudo que a gente fez e a gente anotava tudo. Era basicamente assim, a gente fazia a consulta com a paciente e a gente ia anotando tudo no prontuário dela. Acho que é prontuário, não sei, na ficha dela, a gente anotava tudo. E a gente fazia alguns exames e tal. E depois a professora, ela vinha ver o que a gente tinha feito. Ela fazia perguntas que tivessem faltado e tal. E ela conferiu os exames também. Se ela estivesse vendo a gente fazer, aí ela já, ela não fazia de novo. Mas era muito isso, sabe? A gente tinha uma autonomia e a professora vinha só e corrigia, sabe? Então, assim, foi muito, muito, muito legal mesmo. E a gente tem essa experiência, mas a partir do 5º semestre, que a gente vai ter um ambulatório e tal. Então, no ambulatório, são alguns alunos também, um grupo de 3 alunos, que faz a consulta, faz o exame com o paciente. O professor só vem pra analisar o que foi feito e pra fechar o diagnóstico. Então, a gente tava meio que tendo uma experiência de S5 no S3, entende? No final do semestre, geralmente, a gente tem um TC também, de AIS. E esse semestre tá muito bom porque a matéria do AIS e do LH estão muito parecidas, então a gente até ia ter um TC integrado, mas aí não deu certo, enfim. A gente vai ter basicamente a mesma matéria em 2 provas. Então são essas as estratégias que eu tenho, é basicamente assim meu curso. E quando voltarem às aulas, eu quero muito fazer, vlog de faculdade, as coisas assim, porque eu adoro ver vídeo assim e eu gosto muito do meu cotidiano, então eu acho que vocês vão gostar de assistir também. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, curtam e se inscrevam. Isso me ajuda demais, vocês não têm noção. Então, por favor, me ajudem. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!